Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deitando os irmãos de pé, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 36 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Também sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui mais uma vez, de uns 4 anos, né? Acho que eu venho aqui, mais ou menos, na época do pastor Josenaldo, que a gente esteve aqui, aleluia. 2000, acho que se eu não estiver enganado, acho que foi mais de 4 anos. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandando 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram no quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e caminhou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Glória ao nome do Senhor. Dizer agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ao pastor Francisco também, que confiou a nós estarmos aqui hoje. Homem corajoso, né? Homem de coragem. Também a minha família que se encontra aqui. Glória a Deus. Minha mãe estava no último culto também, junto conosco ali, onde tive a oportunidade de estar ministrando também a palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, um texto, eu creio que muitos conhecem, já ouviram falar muito desta mulher chamada Dorcas, uma mulher que tinha uma missão, né, em fazer a obra de Deus. E a gente ouviu muito aqui a respeito de testemunhos, né, que o nosso irmão trouxe, que estava quase morto, né, ou foi dado por morto, mas Jesus o trouxe de volta, né. Vimos aqui as irmãs falando a respeito de muitas coisas que Deus faz e tem feito na vida de cada um. E o interessante é que Dorcas, irmãos, é o único texto que diz que chama ela de uma discípula de Jesus, mostrando que ela tinha uma dedicação à obra do Senhor, que ela se posicionava para fazer a vontade de Deus, sabendo que Jope é uma cidade portuária, onde havia muitos comércios naquele lugar, devido, né, ali o transporte ser mais fácil de barcos, navios daquela época. Então vê que é uma cidade próspera, mas Dorcas preferiu viver uma vida com Cristo do que viver uma vida que ganhasse muito dinheiro e perdesse a sua salvação, mostrando ela vivendo. Hoje, né, nós vivemos em um mundo que valoriza quem aparece, quem tem muitos seguidores ou muito dinheiro. Esses são os bajulados, esses são os que agradam, vamos dizer assim, uma sociedade que faz, né, hoje em dia os nossos jovens seguirem
este povo, a gente vê hoje, né, como está deturpada a vida de muitos adolescentes com esse negócio de farma-aura, que nós estamos ouvindo bastante esse tipo de coisa, até mesmo concursos aí, e você olha ali, irmãos, o que o diabo tem feito nessas vidas desses jovens, porque não estão querendo a palavra de Deus, mas estão querendo viver uma vida cheia de regalias, de seguidores, de pessoas que venham o quê? Aplaudi-los, que venham o quê? Tirar o chapéu para aquelas pessoas, né? Como diziam os mais antigos, que venham o quê? Aplaudir esse tipo de coisa, ganhar, como diz, um maior número de pessoas que venham segui-los e querer, quem sabe ali, até adorar aquelas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Deste mundo que nós estamos vivendo. Mas Dorca era uma discípula, antes de ser costureira, antes dela exercer a sua função, irmãos, ela era uma discípula de Deus, ela fazia a vontade de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia não diz primeiro que ela fazia, mas quem ela era. Ela costurava, a gente sabe, né? A Bíblia diz que ela costurava, ela fazia roupas, era uma mulher que se dedicava àquilo também que ela fazia, mas ela não fazia para ela. Muitas coisas que ela fazia, ela fazia para o seu próximo, ela fazia para aquelas mulheres que estavam ao seu redor, aonde ela não só fazia para que mostrasse o seu talento, mas ela fazia evangelizando. Como a minha mãe disse aqui, como você está sendo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua caminhada, né? Aonde o pastor não está te vendo, aonde a irmã do ciclo de oração não tem te contemplado, aonde a esposa do pastor não sabe, porque nem tudo a gente vai colocar nos nossos status, nem tudo, né, a gente coloca nas nossas redes sociais. É verdade. Porque aquilo que às vezes vai nos prejudicar é melhor não colocar, né? É melhor não colocar. Mas Dorcas, irmãos, era diferente. Ela era uma discípula de Jesus. Ela respeitava o Jesus a qual ela seguia. Porque hoje nós às vezes fazemos algumas coisas sem antes perguntar para Deus o que podemos fazer. Se podemos ir, se podemos usar, se podemos colocar, se podemos falar. Quando tivemos algumas dificuldades ali no Jardim Ruth, e chamei a minha esposa, conversei com ela e vi o que estava acontecendo. Os irmãos sabem da história. Eu disse, não era nem para falar isso, não estava nem no contexto aqui no meu esboço, mas veio, né? Uma das coisas que eu fiz foi chamar a minha esposa, meus filhos e conversar com eles sobre uma proposta a qual recebemos de ir para um outro ministério. E um certo pastor me disse assim: se a sua família assinar embaixo, pode ir, que Deus está contigo. Por isso que eu chamei a minha esposa, chamei meus filhos, até a Esther está ali, ela tinha, hoje está com 14 para 15 anos, estava com 11, e ela, não pai, pode ir que a gente vai estar com o Senhor lá. Então, irmãos, isso é confirmação de Deus para o nosso coração. Como a minha mãe falou aqui a respeito de não importa o local que você esteja, mas o que você esteja fazendo, seja sempre a vontade de Deus. E ali também trabalhamos, irmãos. Fizemos a vontade de Deus naquele lugar. E pensando até, né, a Thalita, Deus já tinha avisado para ela antes que a gente não ia ficar muito tempo lá. Eu acho que o teimoso era eu. E houve um reboliço lá, e por esse motivo a gente retornou para o Belém, para Lapa, para a nossa casa, e fomos bem recebidos, graças a Deus, pelo pastor Elias. Falei com o pastor aqui que a gente vai ficar um tempo de férias aí. Na verdade, irmãos, a gente está com umas dificuldades, vamos estar fazendo algumas coisas primeiro, e depois a gente vai tomar um outro rumo aí, certinho, para não ter nenhum problema, tá bom? Mas vamos aparecer um pouco mais aqui, vamos estar dando glória junto aqui, se Deus assim quiser. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela, irmãos, tinha uma identidade de fazer e colocar o amor que ela aprendeu de Jesus Cristo ao seu próximo.
ao seu amigo, porque assim nós evangelizamos. Nós evangelizamos no nosso andar, no nosso caminhar. Eu tive a oportunidade de falar um testemunho, lá no outro culto do meu pai. Talvez ele contou aqui, de um certo homem que ele aceitou a Jesus pela forma que meu pai tratava nós quando nós íamos para a igreja. Olha só, irmãos, como que Deus trabalha na nossa vida. Não é nos destaques grandes, mas é numa simples agulha daquela mulher que Deus agia naquela cidade. Era um simples gesto de amor, de carinho para aqueles que estão ao seu redor, que Deus foi trabalhando, que Deus foi agindo, e vidas vieram aos pés do Senhor, porque tem pessoas que ainda amam a obra de Deus, tem pessoas que ainda amam o ser humano. O amor de muitos pode ter esfriado, mas o da igreja precisa estar fervendo todos os dias. O amor da igreja precisa estar aceso 24 horas. Esse amor não pode apagar. Talvez aquele que não aceita Jesus, ou não aceitou Jesus ainda, vem com espada, vem com lança contra você. Quem sabe é um amigo, um parente no seu serviço, ele está te perseguindo, ele está te maltratando, ele está falando mal de você. É porque não tem o amor de Cristo na vida, e ele vê a luz em você, e a luz que brilha em você está incomodando lá. Essa luz está incomodando. Essa luz está trazendo incômodo. Mas fica tranquilo. Fica tranquila. Porque essa luz que alcançou a ti vai alcançar ele lá também. Vai alcançar ela lá também. Às vezes a moinha vai apertando um pouco mais, vai afrouxando um pouco mais. É porque a essência que está em você, ela vai transmitir para que ele possa também ser um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, irmãos, ele usa os dons que já colocou em nossas mãos. Aqui, como eu disse, aquela mulher era uma costureira. Jope era uma cidade comercial, uma cidade grande, uma cidade que tinha todas as funções ali, para que pudesse estar trabalhando em diversas áreas. Mas aquela mulher, ela colocou em sua mente, nas suas condições, ser uma costureira. Eu não sei qual é o seu trabalho fora daqui. Eu não sei qual é o seu trabalho também dentro da casa do Senhor. Como diz aquele menininho, antigamente eu era um simples obreiro, mas hoje eu sou um baterista da igreja. Não é verdade? Quantos não se dão valor naquilo que ele está fazendo? Porque o homem não está te vendo, porque o pastor não tem visto. Quando você vem aqui limpar a igreja e ninguém está vendo você aqui com um rodinho, com uma vassoura, eu não sei qual é a forma que você faz para deixar aqui a casa do Senhor agradável, mas saiba de uma coisa: há um Deus do céu que tem te contemplado, há um Deus do céu que tem te visto nessas pequenas coisas que você acha que é insignificante para você, mas para aquele que fez os céus e a terra não é insignificante não. Você tem um valor, você tem um valor para ele. Aleluia. É gestos, irmãos, que você nem imagina, mas tem gente olhando, tem gente te vendo. Como eu disse aqui, a forma que meu pai tratava-nos, e nós íamos para a igreja ali no Jardim Ruth. Esse homem viveu, irmãos, mais de 14 anos ali pagando aluguel para o meu pai, mas não arretava marido,
Maria, sempre estava com a Maria, sempre estava do lado da Maria, né, idolatrando a Maria. Mas teve um dia que ele se mudou de lá, construiu a sua casa, e Deus falou com ele lá, e depois ele veio até meu pai que está aqui, e falou para ele: paz do Senhor Jesus, Oscar. Meu pai até se assustou, por quê? Porque, irmãos, o Deus que trabalha aonde nós não estamos vendo, é Ele que nós servimos e cremos. Nós às vezes, irmãos, estamos aqui: pastor, mas eu só sei ali ensinar, eu sei cozinhar, eu sei cantar. Um sabe ouvir, né? Porque tem gente que só sabe falar, mas tem um que sabe ouvir. Tem uns que sentam do seu lado e você deságua, e ele fica ali só te ouvindo. Há irmãos que é assim. Tem uns que sabem cuidar, sabem zelar, sabem olhar. O pastor disse aqui: cadê o Tiago? Não veio. Opa, se preocupou. Cadê? Será que eu perdi? Não, vou até aqui atrás. Não é só a função dele, mas é de nós todos. Cadê aquele componente do conjunto que faz uma semana que não aparece? Não manda mensagem no grupo do WhatsApp. Não é o que aconteceu? Será que ele foi arrebatado? Eu fiquei? Não. Às vezes é necessário dar um oi, dar um alô, saber se está bem, saber, irmãos, como é que está. Porque infelizmente, irmãos, às vezes a tristeza invade os nossos corações, a angústia chega até nós, mas o amor que ainda permanece em nossos corações é para isso, é para nós se alegrarmos, se alegram sim, mas também para chorar com aqueles que choram. Porque nós queremos viver um mundo só de alegria, só de sorrisos, mas às vezes é necessário chorar também. Às vezes é necessário chorar. Como dizia, né? É bom chorar porque lava, né, o olho. E às vezes a gente precisa que nossos olhos sejam lavados. Ai, Deus de mistério. E muitas vezes vemos muito o que o outro tem e esquece do tamanho do nosso Deus. Como Asaf, olhava muito para lá fora, porque os de fora eram abençoados, porque os de fora tinha isso, porque os de fora tinha carro novo, porque os de fora tinha aquilo, mas não tinha salvação em Cristo Jesus, que eu e você temos. Dê valor à salvação. Demos valor às vezes ao nosso carro, demos valor às vezes à nossa casa, mas esquecemos de dar valor a Deus, esquecemos de dar valor àquele que morreu por nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o interessante, aleluia, que veio mesmo acontecer alguma coisa com aquela mulher. Aquela mulher, infelizmente, ficou doente e ela veio a óbito. Ela morreu. O único socorro, irmãos, que aquelas mulheres que ali moravam naquela cidade tinham. Aleluia. O único socorro, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que aquelas mulheres tinham ali era ela. Será que nós temos sido socorro, irmãos, aonde nós moramos? Será que nós temos sido socorro, irmãos? Mas não é para aquela pessoa que você gosta, sabia? É às vezes para aquele que menos te dá valor, aquele às vezes que nem te dá bom dia. Há pessoas, irmãos, que a gente ganhou com um bom dia, aqui nessa rua mesmo. Me lembro de uma senhorinha que ficava ali do outro lado. Eu via ela ali, algumas vezes aqui na porta, e eu olhava, ela ficava no portão dela. Toda vez que começava o culto, ela vinha no portão. E eu comecei a observar, vou lá conversar com aquela senhora. E fomos ali, fomos conversando. E a gente vê, irmãos, o desejo daquela pessoa de estar no culto, de vir aqui. Eu não sei se é verdade ou não, mas me falaram que ela morreu crente. Isso é o mais importante, né? Ela infelizmente veio a falecer,
Mas a gente, o pouco, irmãos, que a gente pode implantar no coração dela, no coração de alguns, creio que Deus, irmãos, foi trabalhando. Porque quem trabalha, irmãos, é Deus. Nós apenas temos a incumbência de levar a semente. A gente apenas lança a semente. Agora quem vai fazer ela germinar é o próprio Espírito Santo, que vai trabalhando, que vai movendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fez me lembrar que, irmãos, Zé Grandão, quando tinha aquele homem que vinha aqui, ficava perturbando, tomava uns guaranazinhos, e ficava gritando, reclamando. E me lembro uma vez, irmãos, que o irmão Zé não deu aquele homem, mas eu fiquei com medo, Eu brincava com ele, pastor, um ovelho pequenininho, Ele pegou aquele homem, aquela mão parecia uma raquete, irmãos, e pegou a cabeça daquele homem e fazia assim. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Eu não sabia se eu segurava a mão, Zé Grandão, no meio de apanhar, quando era grande. E o negócio foi ali foi estreito ali, irmãos. E ele sacudia, aquele homem sacudia. Ele orava assim, com a autoridade de Deus na vida daquele homem. E de repente aquele homem foi embora, irmãos. Passado um tempo, está aquele homem indo para a igreja, indo para a esposa. Ele não veio para cá, infelizmente. Mas ele está congregando, ele está crente, está adorando a Deus, irmãos. É isso, irmãos, que a igreja precisa fazer. É isso que a igreja precisa estar pronta a orar, a levar o Evangelho, a ministrar sobre vidas. E o Deus a qual você serve tem poder para arrancar o homem do monturo e colocar sentado nesses bancos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Dorcas morreu. As viúvas não mostraram, irmãos, dinheiro, mostraram roupas para Pedro. O interessante é quando Pedro chega ali, aquelas mulheres vão aos pés de Pedro, mostrando o amor que Dorcas tinha por elas. Elas não levaram dinheiro, elas não levaram bens materiais para aquele homem, mas ela mostrou o simples gesto que Dorcas teve por elas. Às vezes, irmãos, ali perto da minha casa, é mais com a Thalita que acontece aqui comigo. Tem umas pessoas ali, uns moradores de rua ali, não sei como que é ali o negócio, é até estreito de saber como que funciona o andar ali. Mas passa lá da Thalita, aí às vezes ela dá uma canjica, dá um negócio, dá um prato de comida, E isso, irmãos, a gente vai fazendo aos pouquinhos e fala do amor de Cristo e evangeliza. Agora mesmo eu estava saindo, tinha uma mulher lá, a gente ficava, vocês estão indo para a igreja, que benção, a igreja é bom, também estou indo, A Thalita conversou com ela um pouco. Então, irmãos, isso é o amor que Deus nos dá e nós transmitimos. Não é para ficar para nós, é para transmitir, é para transbordar para os demais. E aquela mulher ia fazer falta, irmãos. Dorcas ia fazer falta para aquela sociedade. E aquelas mulheres chegaram ali aos pés de Pedro e falou: faça alguma coisa. Talvez novas convertidas, sem saber o que acontecia. Talvez Dorcas contou que Jesus ressuscitou para elas. Ele falou: quem sabe Jesus ressuscitou, também possa ressuscitar a Dorcas. A gente não sabe como foi a conversa, mas sabe, irmãos, que elas se prostraram ali, crendo que alguma coisa poderia acontecer. E hoje nós vivemos um tempo em que, infelizmente, nós não estamos mais vendo os milagres de Deus nas nossas vidas. Qualquer dor de cabeça, infelizmente, corre para o Doril, corre para o Dorflex, corre para o médico, vamos lá, mas a oração, a busca por Deus sempre fica em segundo, terceiro, quarto plano, porque às vezes estamos esperando algo pior para podermos buscar a presença de Deus. Se for um câncer eu oro, se for uma tuberculose eu oro, mas uma dor de cabeça não precisa. É mais fácil Deus curar um câncer ou curar uma dor de cabeça? Qual que é o mais fácil?
vamos dizer assim, né? Para Deus, nada, não tem tamanho de doença para Ele, mas na nossa ótica, talvez nós pensamos, né? Fica mais fácil Deus curar um câncer do que curar uma dor de cabeça, né? Mas não, irmãos, o Deus que cura o câncer, Ele cura a dor de cabeça, Ele cura a dor do pé, Ele trabalha, irmãos, em nossas vidas. Aquelas lágrimas daquelas mulheres provaram, irmãos, o amor que aquelas mulheres tinham sobre Dorcas. Louvado seja Deus. Então Pedro, irmãos, ele dobra o seu joelho, ele ora a Deus, ele busca a Deus, e aquela mulher tornou-se a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher tornou, irmãos, a vida, ela voltou a ficar de pé. Louvado seja Deus. E é isso, irmãos, que a igreja precisa nesses últimos dias. Os sinais seguiriam a quem? Aos que crerem, irmãos. Está faltando sinais na igreja, porque através dos sinais essas portas, irmãos, vão ficar pequenas para um tanto de gente que vai entrar nesse lugar. Mas é preciso haver os sinais, não apenas o sinal lá dentro da sua casa, não, mas o sinal naquela casa que você for lá e tiver um aidético, e tiver, irmãos, um cancerígeno, e você pôr a mão e falar: em nome de Jesus, agora eu prego, sai esse espírito de enfermidade e volta à vida, e aquela pessoa vai voltar à vida, e aquela família vai ver que verdadeiramente o Deus que você serve tem todo o poder. É preciso ter sinais na igreja. Como eu disse no início, por que essa juventude está indo atrás desses negócios de formar aula, e seja lá o que for, e tantas outras coisas, é dancinha de TikTok, é não sei o quê? Por quê? Porque estão esquecendo do principal, do mocotó de Jesus na vida. Por isso estão indo por outros caminhos. Mas quando estas crianças começarem a se dobrar diante do Deus da palavra, muitas coisas vão começar a mudar, porque Deus vai começar a transformar vidas, para que este templo volte a ser o que era antes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amanda-nosso. Sabemos que o vento, irmãos, às vezes ele vem e leva uma parte daqueles que estão tão firmados na rocha. Às vezes acontece isso. O vento ele balança, e aquelas folhas que não estão verdes, elas escapam, elas voam, porque às vezes prefere viver vagando no mundo, ou atrás das coisas deste mundo, do que ficar firme na rocha chamada Jesus Cristo, na videira chamada Jesus Cristo. Porque quando estamos na videira, irmãos, quando estamos plantados junto a ribeiro de águas, a nossa folha não fica seca, a nossa folha continua verde, a folha da árvore continua ali vistosa na presença de Deus. Então não vamos nos afastar do ribeiro de águas, não vamos nos afastar de Jesus Cristo, porque aquele que quer fazer as suas próprias vontades, esse aí não vai ter ali sucesso. Mas aquele que se prostra diante do Deus que fala hoje aqui nesta noite, vai ver prosperar, vai ver acontecer, vai ver mudança, haverá resposta das tuas lágrimas. Pastor, eu no meu olhar não tem mais jeito, eu oro na madrugada, as lágrimas descem, às vezes não tenho palavra, às vezes não tenho mais força para dizer, mas eu quero dizer uma coisa: esta lágrima que você tem rolado no seu rosto, há um anjo no céu, que ele está ali pronto a recolher a minha e a sua lágrima. É uma frase para Deus, sim, é um testemunho para Deus, sim, que você virá contar, que você virá falar aqui: deu certo, a lágrima que eu derramei deu certo. Ele voltou para a casa do Pai, ela voltou para a casa do Pai. Houve cura, houve salvação, houve libertação. Irmãos, não temas, não se preocupe, porque o que há de vir virá e não tardará na sua vida.
E no meio da dificuldade, ele orou, ele se prostrou, ele se pôs de joelho. Quem sabe a gente pode dizer, não, mas Pedro não precisava orar, não. Se ele precisava ou não, a gente não sabe. Mas ele fez. Ele fez. E na sua oração teve resposta. Aleluia. A oração do crente tem resposta. A sua oração terá resposta. Louvado seja Deus. Não sejamos como a folha levada ao vento, não. Se agarre na árvore que você está plantada. Quem sabe algumas pedradas vêm. Quem sabe algumas dificuldades aparecem. Mas fica tranquilo. Porque Deus, ele prova aquele que ele ama. Às vezes é necessário essas pedradas. Porque você está dando fruto. Eu lembro quando eu morava no Paraná, a gente ia para os rios lá. E aí entrava no pasto das pessoas, nas fazendas, atravessando para ir para o rio. E torcia para sempre ter um pé de laranja, um pé de manga, né? Para a gente poder ali se alimentar. Louvado seja Deus. E às vezes, irmãos, acontece isso. Você tem os frutos bons. Só que o problema é como que as pessoas chegam em você. Porque às vezes as pessoas não sabem chegar em você. Porque às vezes a gente vê aquele fruto bom lá. Tem gente que sabe subir na árvore e pegar de boa, é como dizer, né? Ele pega de boinha lá o fruto. Mas tem uns que quer tacar pedra. Tem uns que quer pegar um pedaço de pau. Não, eu consigo. Bate na árvore e não arranca nada. Só as folhas, os galhos, machuca, porque ele não sabe. Às vezes a pessoa está indo nos seus pés, mas ele não está conseguindo expressar como que você pode ajudar ele, como você pode ajudar ela. Não retruca, não fale mal, não. Pega o fruto, dê para ela, pega o fruto, dê para ele. Vê quando ele saciar a sua fome, ele vai parar de te atacar, ele vai parar de te apontar, ele vai parar de te criticar, porque ele está vendo que o fruto que você tem dado é fruto doce, é fruto bom, é fruto que sacia, é fruto que fortalece, é fruto de amor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Então assim, irmãos, eu quero concluir esta mensagem. Seja, irmãos, amoroso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. É difícil. Mas para Deus nos recompensar, irmãos, é através disso. Porque Ele nos falou, né? Amar até os nossos inimigos, né? Porque Ele sabia que amar os nossos amigos seriam fáceis. Mas amar quem nos persegue, essa é a parte complicada. Mas é a parte que nos edifica, é a parte que nos fortalece. Porque às vezes a gente ama aquele que está do nosso lado, e quando ele nos decepciona, a gente olha para Jesus e fala: e Jesus, eu fiz tudo certinho e o Senhor me arruma essa? Quem sabe aquele que te odeia não faria o que aquele que te ama faz, ou que diz que te ama, né? Louvado seja Deus. Só quero agradecer a Deus, aos irmãos, que o Senhor continue, irmãos, falando poderosamente em seus corações, que essa história de Dorcas, irmãos, continue fortalecendo as vossas vidas. Não é pelos status, não é pelos likes, mas é pelo simples andar com Deus. O simples, irmãos, uma agulha. O que uma agulha tem poder de fazer? Mas ali foi o que a Dorcas tinha em suas mãos. O que você tem em suas mãos? Use para o bem do próximo, use para o bem daquele que está ao seu lado, e você colherá os frutos que Deus reservou para mim e para ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sou grato a Deus, sou grato ao pastor Francisco pela confiança, as irmãs também. Quando eu vi aquela grupo de irmãs, eu falei: Jesus, que palavra que o Senhor vai me dar para me falar com aquelas servas do Senhor. E veio essa palavra de Dorcas ao meu coração, que os irmãos possam receber, porque eu creio que Deus falou comigo, e eu creio que falou, pelo menos uma aqui, eu acho que ele falou, fora eu. E a minha mãe,
pergunta para minha mãe que eu estou com ela. Meu pai. Amém, meus irmãos? Pastor, vocês se cuidarem mais uma vez. Glória a Jesus. Graças a Deus por essa palavra de Dorca. O que chama a atenção é que quando ela morre, as pessoas não se conformaram. Foram lá atrás de Pedro, e Pedro veio e orou e ela ressuscitou. Já a filha de Jezabel disse que quando ela morreu, ninguém teve saudade.